A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs que esse vídeo alcançar. Quero agradecer a todos os inscritos do canal até o momento. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a oração. Vai ser um vídeo rápido, é algo que Deus colocou no meu coração para estar conversando, compartilhando com os irmãos, para nós estarmos pensando junto. Desculpe se eu mais ler do que falar, estou no início dos vídeos ainda. Estou aprendendo cada dia mais com o Senhor Jesus. Eu creio que todos nós aprendemos cada dia um pouco mais com o Senhor Jesus. Então vamos lá. Para mim, oração nada mais é do que conversar com um Pai, ou seja, com Deus, que também é um amigo fiel, que nos entende, nos compreende, nos auxilia, nos exorta quando precisa. Deus nos exorta sim, às vezes quando nós precisamos de um puxãozinho de orelha, Deus vai lá e nos exorta sim. Pai este amoroso que nos deixou a Bíblia Sagrada, ou seja, essa carta apaixonada, onde a Bíblia Sagrada não é uma história da carochinha. Tudo que está na Bíblia é real, a Bíblia é verdadeira e foram fatos que ocorreram para edificar a nossa fé e nos deixar ainda mais firmes para esta caminhada que nos leva à salvação eterna. E a Bíblia é inerrante, ela não contém erros. Se alguém falar para você que a Bíblia contém erro, essa pessoa está totalmente enganada. Ela foi totalmente inspirada pelo Espírito Santo. Foram homens que escreveram, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Vamos dar sequência aqui. No Evangelho que escreveu João, no capítulo 14, no versículo 6, nos diz assim: Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui. Pois no Evangelho que escreveu João, no capítulo 14, versículo 6, nos diz assim. Entendi. Respondeu Jesus. Ao vivo acontecem alguns erros assim, mas isso é relevável perante o que Deus quer falar com a gente nesse texto. No Evangelho que escreveu João no capítulo 14, no versículo 6, nos diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E também no João, capítulo 17, versículo 3, nos diz assim: Esta é a vida eterna, que conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Falando em oração, se ele, o Deus, o homem, Jesus, se Jesus, o Deus homem que veio a essa terra aqui, precisava de um íntimo contato com o Pai em oração, quanto mais nós, vasos imperfeitos e pecadores de barro. A própria Escritura enfatiza isso: orai sem cessar. Esta passagem se encontra na poderosa palavra de Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 17. Orai sem cessar, ou orem continuamente. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. Filipenses capítulo 4 e o versículo 6 se encontra essa passagem que eu acabei de ler. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança. Efésios capítulo 6 e o versículo 18. Orar sempre e nunca desfalecer. Lucas capítulo 18 e o verso 1 nos diz assim: Orem sempre e nunca desanimem. Ao passo que o chamado de Deus é um chamado à paz, que lugar encontraremos nós a Deus se não na oração? Que lugar a gente vai encontrar a Deus se não na oração? Oração é uma conversa, e em uma conversa você tanto fala quanto você escuta. Algumas vezes nem precisamos mover os lábios. Deus vai ministrando em nossos corações mesmo sem falarmos nada. Na oração devemos pedir ajuda a Deus, devemos orar com atitude e humildade, devemos orar sem duvidar em nossos corações, devemos orar com a motivação correta, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Porque toda oração que foge da vontade de Deus, ela não vai ser uma oração respondida. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como todos nós bem sabemos, não é verdade? Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, nos diz assim: Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como nós acabamos de falar. Na oração encontramos calma, o falar com Deus acalma a nossa alma.
Então, uma das principais coisas que devemos aprender sobre oração é que Deus quer se relacionar conosco. Ele está puxando-nos a si. Trocando a metáfora, ele está nos perseguindo. Está esperando que sejamos atraídos a um encontro. Ele faz isso não porque precisa de nós, mas porque nós precisamos dele. Deus sem nós, ele continua sendo Deus. E nós sem Deus, o que a gente é? A gente é nada. Somos nada. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo de Deus é o nosso professor. Não pergunte como podemos cooperar melhor com ele. Ensinar e treinar é uma função dele. Nos ensinar e treinar é uma função do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Ele nos ensina, ele nos direciona. À medida que vamos cada vez mais lendo a palavra de Deus, buscando em louvores, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando em nossas vidas e cada vez mais a oração vai se tornando uma coisa mais, que palavra que eu poderia usar assim? Mais simples, mais fácil, mais. A gente faz por amor até a Deus. E para a gente se achegar a Deus, para a gente se aproximar de um amigo, é como se nós estivéssemos se aproximando de um amigo. Deus é um amigo. Quanto mais a gente fala com um amigo, mais a gente tem proximidade com ele. Quanto mais a gente fala com Deus, mais a gente tem proximidade com Deus. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo de Deus é o nosso professor. Não pergunte como podemos cooperar melhor com ele. Ensinar e treinar é a função dele. Novamente eu estou lendo isso para nós não esquecermos e frisarmos no nosso coração. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Então seja simples e prático. Tire um tempo daqui, repense ali, ceda aqui, abra mão disso aqui, mas tenha períodos de oração durante o dia. Tenha essa comunhão com Deus, porque nós bem conversamos aqui, sem Deus nós não somos nada, nós precisamos de Deus para nos proteger, para nos guiar, para nos orientar. Muitas das vezes nós colocamos um problema na mão de Deus agora e daqui meia hora nós já queremos tirar. Esse é o ser humano, nós somos ansiosos. Eu sou ansioso demais. Quem vos fala que é uma pessoa muito ansiosa, a ponto de, se eu puder resolver um negócio naquele dia e não resolver, eu fico incomodado com aquilo até a ponto de quase não dormir. Eu gosto de resolver todas as coisas que eu posso resolver no mesmo dia, para no outro dia eu estar tranquilo para ler a palavra, para fazer alguma coisa. Eu não gosto de deixar coisas para resolver depois. Isso é uma certa forma de ansiedade, se nós formos vermos, não é verdade? E este quem vos fala era muito preguiçoso na oração, mas Deus tem me ajudado, tem me dado a sua graça e eu tenho melhorado nessa área também, porque Jesus é bom e quer ver a gente com comunhão com Deus, né? João, no capítulo 6, no versículo 35, nos diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E no capítulo 6 de João, no versículo 40, nos diz assim: Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu gosto de mesclar algumas passagens onde que fala da salvação, sobre oração. Eu gosto de mesclar assim um pouco do assunto que eu estou falando com o plano da salvação, né? Que esse canal tem o intuito de uma alma, e eu creio que alcançou mais de uma alma, já é que essa oração, essa conversa que a gente está tendo sobre oração, deixe os comentários embaixo ali. Se tiver um comentário já vai ter valido todo o esforço do vídeo, sabe? Não faço isso para minha fama, para minha glória, mas para que o nome de Jesus seja glorificado, amém? É assim que a gente aprende com os nossos pastores, os nossos líderes. A glória sempre será para Jesus. E na verdade, como eu falei no outro vídeo, dá um trabalho você fazer o texto, você ir lá imprimir, você tá aqui colocando a cara no vídeo, com alguns erros, alguns vão zoar dos erros que eu tive ali, mas é normal. Eu ainda não tenho o programinha de voltar, não tenho esse programinha, mas já arrumei o microfone até, que eu acho que agora o áudio tá saindo melhor, né? E a nossa oração, quando ela é de todo o coração, sincera, pura e verdadeira, ela sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. Então que possamos passar mais tempo com Deus. A gente, aqui nessa terra, a gente enfrenta fila para tudo. Mas eu tenho uma novidade para vocês. Na oração não tem fila para nada. Você pensou em orar, Deus já sabe que você quer falar com Ele, e dali um segundo você já está falando com Ele, você já está orando. Você pode orar no trabalho, você pode orar no ônibus, você pode orar tomando banho, você pode orar antes de dormir, você pode orar quase cochilando,
Você pode orar em todo o tempo, orar sem cessar, como a Bíblia fala. Então, gente, quem gostou do vídeo, deixa o ok, deixa o joinha. Obrigado cada amigo meu lá do Acre que vai ver esse vídeo, as amizades que eu fiz lá. Obrigado de coração a todos, obrigado meus amigos de Curitiba, obrigado aos inscritos no canal que ainda se mantêm vendo os vídeos. Se quiser passar para outra pessoa, passe para outra pessoa, porque o nome de Jesus seja glorificado, não para mim me mostrar nem nada. Deus conhece o meu coração com o intuito deste canal, amém? Obrigado por todos aí que vão ver esse vídeo até o final, vão fortalecer o vídeo. Se inscreve mais um amigo no canal, passa, ó, esse jovem aqui de vez em quando posta umas mensagens legais, ele é um cara, gente fina, que fala de Jesus, que fala que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus batiza, que Jesus leva para morar no céu. Então, é tudo para o reino de Deus, amém? Deus abençoe a cada um grande abraço e a paz do Senhor, a paz de Deus.